Eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa junto, porque parece que a gente tem a sensação que a gente nunca está fazendo a coisa certa, sempre estamos devendo algo para ele, sempre podíamos estar mais tempo com ele, fazer coisas melhores com eles, não é verdade? Eu me senti assim e às vezes ainda me sinto assim e preciso trabalhar isso em mim sempre, porque eu falo que a culpa é algo que a gente tem que trabalhar dentro de nós, para ela não crescer e virar uma amargura dentro de nós. Saiba que você não está sozinha. Toda mãe tem esse sentimento de culpa de alguma forma. E posso te falar, tem as mães que trabalham fora, que têm esse sentimento de culpa, e as que não trabalham também. Porque as que ficam em casa, muitas vezes ficam culpadas por não estar trabalhando, por não estar ajudando o marido em casa, por ter uma profissão e não estar fazendo, e aí também não é bom para o filho. Então, nós precisamos saber como equilibrar essas emoções aí dentro de nós. A culpa, nós temos a culpa verdadeira e a culpa falsa, tá? A culpa, ela é um sentimento que nos ajuda. Ela nos ajuda a gente perceber o bem e o mal. Então, se eu faço mal para alguém, eu me sinto culpada. E aí eu vou lá e eu peço perdão, e eu conserto, e eu mudo a rota daquele caso, daquele problema com aquela pessoa. Então a culpa é um sentimento que nos ajuda. Eu falo que todos os sentimentos que a gente tem, de alguma forma, eles nos ajudam a mudar a rota, a sermos melhores, a crescermos. Então, quando a culpa é verdadeira, é a culpa de algo que eu fiz ruim, mal, para alguém, e aí eu sinto culpa. Normalmente as mães aí que eu bati no meu filho no momento de muita raiva, eu descontei a minha raiva no meu filho. Você se sente culpada. E aí essa culpa te leva a pedir perdão para o seu filho, conversar com ele, não agir assim outra vez. Você vai aprendendo, a culpa vem para te mostrar, poxa, você fez errado, vai lá e conserte isso. Mas existe a culpa falsa, uma culpa de uma expectativa que a gente tem de outros ou nossa mesma. A gente tem uma expectativa. Então, falando aqui de nós mamães, então imagina que você tem na mente a expectativa da mãe perfeita. Quem é que não tem a expectativa de ser a mãe perfeita? E aí você tem em mente que seus filhos vão se comportar assim, 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 que você vai fazer isso, vai fazer aquilo e vai ter a sua vida perfeitinha, e você tem essa expectativa. E aí você vê que na prática não é assim. Você queria ser uma mãe super amorosa, super paciente, que ouve, que entende, só que muitas vezes você chega cansada, estressada do trabalho, 1000 problemas, contas para pagar, tantas coisas, e vem a criança e começa a falar, você perde a paciência, você não ouve, você não tem tempo suficiente que você gostaria de ter para estar com o seu filho, para acompanhar. Muitas vezes você não consegue ir nas reuniões da escola, em algum evento com o seu filho, e aí o que vem para cima de você? Uma culpa. Por quê? Isso é uma culpa falsa, porque você não fez mal para essa pessoa. Você simplesmente criou uma expectativa com você mesmo, ou outros criaram uma expectativa com você, que você pegou isso para você. Muitas vezes as nossas mães colocam em nós uma culpa, é você que não cuida direito do seu filho, por isso que ele tá assim, você não sabe educar, por isso que ele tá assim. Então gera uma culpa em nós. A crítica dos outros, principalmente pai, mãe, os mais próximos, gera uma culpa em nós. Essa expectativa também gera uma culpa, porque você tinha expectativa de ser uma mãe maravilhosa, super equilibrada, que faz as coisas super bem, que tira de letra as birras das crianças, no momento da escola, fazer a lição, e você tinha na sua mente que você ia lidar super bem com isso. Só que na prática, não é assim que funciona.
E aí você fica culpada por não ter atingido essas expectativas. Quando você se sente culpada por deixar o seu filho na creche, deixar o seu filho com outra pessoa, o que é isso? Uma expectativa que você tinha que, poxa, eu vou dar conta de fazer tudo e não vou precisar deixar lá, ou não vou precisar deixar com outra pessoa, eu vou conseguir dar conta da minha vida com os meus filhos e dar tudo certo, e isso não aconteceu. E aí você se sente culpada. Então perceba se a sua culpa é falsa ou se a sua culpa é verdadeira. Então a culpa verdadeira é aquela que realmente você faz mal para as pessoas. Realmente você fez um ato mal com aquela pessoa, ficou culpada e foi lá e resolveu isso. Então, como você resolve essa culpa? Ir lá resolvendo. Agora, Sheila, e essa que é a culpa da minha expectativa? Ou da expectativa do outro, ou do padrão que eu coloquei? Porque muitas de nós, gente, sabe o que acontece? A gente coloca um padrão muito alto em nós. Precisamos ser a Mulher Maravilha, não é não? A gente precisa ser uma profissional maravilhosa que dá conta de chefe, dá conta de tudo, precisa dar conta de marido, dos filhos, estar linda, maravilhosa quando sai com os amigos e os filhos estarem todos comportados, falando sim, mamãe, é isso, é aquela família da propaganda da margarina. Então a gente tem essa expectativa muitas vezes conosco, de sermos realmente a Mulher Maravilha, a que não erra, a que não perde a paciência, a que não tem os surtos com o marido, com filhos. Então, cuidado com esse alto padrão que você cria para você mesmo. Porque aí, quando você não atinge esse padrão, você gera culpa em você. E aí essa culpa não é uma culpa verdadeira, concorda? Porque não foi algum mal que você fez, só você não atingiu a expectativa sua ou do outro a respeito de alguma coisa.